muito forte em relação às perdas que a educação em Goiás e no Brasil tiveram, né, Coronel Adailton? Eu sei que as aulas remotas tiveram um papel importante, mas ainda deixaram de atingir muita gente, seja no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, onde a alfabetização foi extremamente prejudicada em relação a isso, né? Então, a gente sabe da importância hoje da gente tentar recompor e tentar diminuir o prejuízo que a educação em Goiás e no Brasil tivemos. A pandemia está indo embora, as aulas presenciais já estão sendo uma realidade nossa. Então, eu tenho certeza que esse próprio debate, pedido também pela nossa secretária Fátima Gavioli, que será extremamente importante de nós buscarmos soluções. A Fátima está chegando aqui, e enquanto a secretária não chega, nós vamos também tomar os nossos trabalhos da melhor forma possível. Mas, antes disso, eu passo a palavra ao Coronel Adailton, vice-presidente dessa casa, o qual tem meu respeito e meu carinho. Muito bom dia a todas as senhoras, senhores, pessoas que nos acompanham aí pelo sistema remoto da Assembleia Legislativa de Goiás. Inicialmente, agradecer a presença e a presidência dessa comissão, na pessoa do deputado Thales Barreto, competente deputado e que preside com maestria a Comissão de Educação, Cultura e Esporte desta casa. Agradecer a presença, ainda que remota, dos nossos colegas deputados estaduais Caio Salim, o Tião Caroço e o Hildo de Cambão. Agradecê-los pela deferência de participar conosco desse momento de distribuição de processos, de votação de outros processos, que são de extrema importância para a cultura, para a educação e para o esporte no nosso estado de Goiás. E, Thales, é muito importante a gente entender que essa comissão atua de maneira abrangente demais no nosso estado. Vários são os processos que passam por essa comissão e saem daqui aptos à votação em plenário. E é esse o nosso papel enquanto deputados estaduais. Eu agradeço muito a oportunidade de estar deputado estadual, agradeço a Deus por isso, e de estar ao seu lado na vice-presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tem assessoria aqui. Primeiramente, nós vamos fazer a distribuição, né? Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pauta da reunião 7/3/2022, processo para distribuição, processo 5699 de 2020, deputado Cláudio Meirelles, declara utilidade pública Feira RIP de Goiânia como patrimônio histórico e cultural. Processo 5703/2020, de autoria Coronel Adailton, inclui o calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás, a festa de Santa Luzia, padroeira do município de Aurilândia, Goiás. Processo 5895/2020, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a inclusão do calendário cívico-cultural do estado de Goiás, a festa do boi no município de Brasabrantes. Processo 3580/2021, deputado Lucas Calil, dá denominação ao estádio Serra Dourada, localizado em Goiás. Aí eu acredito que esse é o nome do ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, Maguito Vilela. Processo 38... Nós estamos aqui já lendo os processos para saber qual é a sua distribuição. Posteriormente, a assessoria já está fazendo a distribuição pelas pessoas que estão presentes aqui. Perfeito? Processo 3839/2021, de autoria do deputado Carlos Cabral, que dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural goiano. Eu queria aqui também agradecer a presença do Gabriel Vilela, Observatório da Educação. Seja bem-vindo, Gabriel. A secretária e sua equipe estão chegando aqui para a gente poder, daqui a pouco, começar a nossa audiência pública. Processo 55521/2021, deputado Coronel Adailton, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás, Pamonhada de Jesus. Por sinal, eu e o Coronel Adailton estivemos lá, comemos pamonha, fizemos uma pamonhada da primeira linha, cidade com a qual eu tenho muito carinho,
a cidade de Jesus, muito bem dirigida, comandada pelo Adriano, que faz um papel importantíssimo aqui no município. Processo 5483-2021, de autoria Paulo César Martins, dá denominação ao prédio público que se especifica rodovia Juventino Barnabé, a rodovia GO 326, trecho que interliga o trevo da GO 418, passando pelo distrito de Bacilândia até a cidade de Jaú-Paci. Eu passo a palavra agora para que o próximo deputado nosso dê leitura na sequência. Aí nós vamos revezando. 8 em diante. Processo número 4501, de autoria do deputado Coronel Adailton, aliás, voltando aqui, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, dispõe sobre o registro de bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano. Relator na CCJ foi o deputado Thales Barreto. Processo 4479, do deputado Coronel Adailton, que dispõe sobre o reconhecimento da pamonha goiana como patrimônio cultural e imaterial goiano. Processo 4476, de autoria do deputado Coronel Adailton, que dispõe sobre o reconhecimento do alfenim como patrimônio cultural e imaterial goiano. Importante ressaltar isso aqui, presidente. O alfenim é uma iguaria produzida unicamente na cidade de Goiás e que nós estamos reconhecendo como patrimônio cultural e imaterial, porque há pouco tempo os mineiros queriam tomar o piqui como produto tipicamente mineiro. Aí nós teríamos que trazer o queijo para cá também, como tipicamente goiano. Então, é para buscar esse reconhecimento que nós estamos atuando dessa forma. Processo 4475, de nossa autoria, também dispõe sobre o reconhecimento da Capina do Largo de Santa Efigênia, lá no município de Niquelândia, como patrimônio cultural e imaterial goiano. Processo 4098, deputado Chico KGL, institui a política de desenvolvimento social integrado no estado de Goiás e dá outras providências. Processo 3837, autoria do deputado Bruno Peixoto, dá denominação ao próprio público que especifica Escola Estadual Jardim Novo Mundo, localizada no município de Goiânia. Processo 3842, deputado Wagner Neto, inclui no calendário cívico-cultural do estado de Goiás o Festival Cultural do Pequi, comemorado no município de Crixás. Processo 3586, de autoria da deputada Leda Borges, institui a política estadual de preservação do patrimônio cultural dos povos e comunidades indígenas. O relator na CCJ foi o deputado Thales Barreto. Processo 3581, de 2021, o deputado Bruno Peixoto é o autor e inclui no calendário cívico-cultural do estado de Goiás a festa do Peão de Santa Rosa. Processo 4652, autoria do deputado Cairo Salim, inclui entre as atividades essenciais as atividades educacionais. Processo 4646, de autoria do deputado Humberto Aidar, que inclui no calendário cívico-cultural do estado de Goiás a gincana cultural esportiva comemorada no município de Santa Rosa de Goiás. Processo 4636, de autoria do deputado Henrique Arantes, dá nome ao campus da UEG localizado no município de Morrinhos, como campus governador Helenês Cândido, e dá outras providências. Processo 4665, de autoria do deputado Humberto Aidar, que inclui no calendário cívico-cultural do estado de Goiás a Folia de Reis de Santa Rosa, comemorada no município de Santa Rosa de Goiás. Processo 4680, de 2021, deputada Leda Borges, a autora, institui a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar. Processo 4683, de autoria da deputada Leda Borges, inclui o portal de transparência das escolas no estado de Goiás. Processo 4754, do deputado Humberto Aidar, dá denominação ao complexo de delegacias especializadas da Polícia Civil do estado de Goiás, DEIC, DECAP, DENARC, DIH e DRFE, Delegacia de Furtos e Roubos de Automóveis. Deputado Thales Barreto assume a palavra. Processo 4806-2021, de autoria do deputado Bruno Peixoto, revoga a Lei 13.564, de 8 de dezembro de 1999, que estabelece critérios para o processo de eleição de diretores dos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. Foi relatado pelo deputado Vinícius Siqueira. Processo 4440, e esse processo aqui eu já peço para poder colocar na mão do deputado Coronel Adailton, porque ele tem uma importância um pouco maior, e que o senhor possa ser relator desse processo.
Processo 4440, deputado Chica GL, da denominação Rodovia Estadual Sônia Maria da Silva, a rodovia GO 206, quilômetro 9. Processo 5896 de 2020, de autoria do deputado Coronel Adailton, que inclui no calendário cívico-cultural e turístico do Estado de Goiás a Festa da Banana no município de Itaguaru. Processo 5011, de autoria do deputado Wilde Cambão, acrescenta o artigo 2º à Lei 14.044, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre as unidades do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. Também eu já peço esse 5011, que seja destinado como relator o coronel Adailton, por favor, assessoria. Processo 5027, de autoria do deputado Humberto Ardar, que dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso sexual e da outras providências. Processo 5060, de autoria do deputado Henrique Arantes, que dá o nome à rodovia estadual, que especifica a rodovia estadual José Gomes da Rocha, que liga o município de Intubiara à Cachoeira Dourada. Justa homenagem. Processo 6064, de autoria do deputado Amauri Ribeiro, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás o evento Troféu Melhor do Esporte. Processo 3709, deputado Lucas Calil, da denominação Rodovia Estadual Roberto da Cunha Guimarães, rodovia GO 336, que liga a GO 164 ao Araguaia. Processo 6863, de autoria do deputado Lissauer, institui a Semana Estadual do Algodão. Processo 6596, do deputado Lissauer Vieira, da denominação ao próprio público, que especifica Colégio Estadual Valeriano Alves de Oliveira, com sede no município de Indiara. Processo 5428, de autoria da deputada delegada Adriana Costa, fica instituído o mês estadual Maio Laranja, dedicado ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil. Processo 5427, deputado delegada Adriana Costa, que dispõe sobre a denominação da Sala Lilás, localizada na Superintendência da Polícia Técnica e Científica, nessa capital de Ruane Esther Silva. Processo 5186, deputado Hamilton Filho, que dispõe sobre o reconhecimento do Caminho de Cora como patrimônio cultural e imaterial goiano. Processo 5182, 2021, deputado do PC, Paulo César Martins, que dá a denominação ao próprio público, que especifica Caminho Machado Sobrinho, a GO 461, do trecho que liga a cidade de Doverlândia a Matrixã, em Goiás. Passa agora ao coronel Adailton. Processo número 5160, de autoria do deputado Paulo Trabalho, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a festa da Vaquejada, comemorada anualmente no município de Divinópolis de Goiás. Processo número 5068, de 2021, autoria do deputado Bruno Peixoto, inclui no calendário cultural do Estado de Goiás a festa gastronômica do arroz. Processo número 7514, deputado Lissauer Vieira, da denominação ao próprio público que especifica, Janiele Regina do Nascimento Souza, e ao Hemocentro de Rio Verde, Goiás. Processo número 5770, de 2021, autoria do deputado Bruno Peixoto, inclui o mês estadual Maio Roxo, dedicado à conscientização, prevenção e combate às doenças inflamatórias intestinais. Processo 5736, de 2021, de autoria do deputado Hamilton Filho, da denominação ao próprio público que especifica, doutor Valdinei da Silva. Processo número 5275, de 2021, autoria do deputado Cláudio Meireles, da denominação Paulo Gustavo Amaral Monteiro, de Barros, ao teatro que especifica, no município de Goiânia. Processo 5980, de 2021, do deputado delegado Eduardo Prado, dispõe sobre o registro do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano. Processo número 6060, de 2021, autoria do deputado Gustavo Seba, institui o mês estadual de combate ao câncer de cabeça e pescoço, Julho Verde, e dá outras providências. Processo número 6069, de 2021, deputado Charles Bento, declara as festas juninas como patrimônio cultural e imaterial do povo goiano. Processo número 6521, de 2021, autoria do deputado Virmondes Cruvinel,
institui a política estadual Mais Estudo na rede pública estadual de ensino e dá outras providências. Processo 6528 de 2021, autoria do deputado Coronel Adailton, dispõe sobre a inclusão do hino nacional e do hino do Estado de Goiás em cadernos distribuídos aos alunos da rede pública de ensino. Muito importante destacar isso aqui, senhor presidente. Nós estamos fazendo com esse projeto com que todo o material distribuído gratuitamente pelo governo do Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Educação tenha incluso na capa e na contracapa, na capa a letra do hino nacional brasileiro, na contracapa a letra do hino do Estado de Goiás. O material já está sendo distribuído, é apenas incluir as letras dos hinos para que nós possamos cantar com mais galhardia e empolgação. Processo número 6856, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues e deputado Antônio Gomide. Institui o mês Agosto Verde, no âmbito do Estado de Goiás, e dá outras providências. Processo 6858 de 2021, autoria da deputada Leda Borges, inclui no calendário cívico-cultural e turístico do Estado de Goiás a Festa do Capim, realizada no município de Novo Gama. Processo 6859 de 2021, autoria da deputada Leda Borges, dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural e material goiano. Apenas esse para distribuição, senhor presidente. Volta a palavra. Perfeitamente. Eu só peço que a nossa assessoria pegue os nomes que estão acompanhando de forma online e faça a distribuição desses processos para que nós possamos colocar em votação o mais rápido possível. Nós temos 46 processos para votação, nós temos quórum suficiente. Olha lá, o Tiago Albernaz também acabou de registrar sua presença. Então, nós vamos, a partir de agora, com 46 processos aptos à votação. Eu acho que era importante, eu e o coronel Adailton, que estamos aqui na forma presencial, podermos votar o mais rápido possível, né, coronel Adailton? Processos aptos à votação. Processo 5944-2019, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas da rede pública e particular no âmbito do Estado de Goiás informar os pais ou os responsáveis sobre a ausência do discente em sala de aula e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 6551, de autoria da deputada Leda Borges, cria campanha educacional de combate ao crime de importunação sexual nas escolas da rede pública estadual de ensino do Estado de Goiás. O relator foi o deputado Coronel Adailton, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 2851-2020, deputado Diego Sorgato, hoje prefeito da cidade de Lusiânia, que dispõe sobre a proibição do uso de manifestações artísticas por meio de expressões corporais, músicas, danças, coreografias que contenham letras de baixo calão, estimula a prática de crime, apologia ao sexo ou ao uso de drogas, exposição das mulheres à situação de constrangimento ou incentivo à violência e desvalorização da mulher na rede pública de ensino no âmbito do Estado de Goiás. Relator foi o nosso vice-presidente dessa comissão, Coronel Adailton, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo. Aí eu passo a palavra ao coronel Adailton, em virtude até mesmo que o processo é de minha autoria. É de autoria de Vossa Excelência. É o processo 2828 de 2020. Autor é o deputado, presidente dessa comissão, o deputado Thales Barreto, que estabelece normas excepcionais para vedar a demissão, remissão ou suspensão do contrato de trabalho dos profissionais vinculados à rede estadual de educação no âmbito do Estado de Goiás, em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19. O relator foi o deputado Tiago Albernaz, que foi pela rejeição. Presidente, o senhor quer discutir? Está em discussão. Não, vou deixar à vontade. Então, está em votação. Discussão encerrada, está em votação. Deputados que concordarem com a rejeição do projeto, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição do projeto. E aqui, até justificável, presidente, está fora do tempo já essa situação, talvez até por isso o nosso deputado relator tenha pensado dessa forma. Graças a Deus nós estamos ficando livres dessa pandemia. O processo do senhor tinha muita viabilidade no período que ela estava em alta. Então, vamos adiante. Processo número 5309, deputado Wagner Neto.
da denominação ao próprio público que especifica, relator, deputado Coronel Adailto, pela aprovação. O processo está em discussão, encerrado, em votação, encerrado, aprovado o processo. Volta a palavra, senhor presidente, o senhor conduzir as votações. Processo 1163/2020, deputado Paulo do Trabalho, que institui o prêmio de escritores nas escolas públicas do Estado de Goiás com a finalidade de incentivar as jovens à leitura. Relator, deputado Thiago Bernardes, que foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados, permaneçam em comissão. Aprovado. Processo 3115, deputado Diego Sorgado, dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de espaço infantil destinado aos cuidados de bebês e estudantes nas unidades da rede de ensino superior pública e privada no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Antônio Gomide, foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados, se tiver alguma coisa, se manifestem. Aprovado. Processo 1949, deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre assegurar a escolaridade às crianças internadas para tratamento de saúde por tempo indeterminado e superior a 90 dias no âmbito do Estado de Goiás. O seu relator foi Antônio Gomide e o parecer foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 5707, deputado Antônio Gomides, dispõe sobre a criação da Semana Estadual de Valorização da Pessoa Idosa e da outras providências. Relator, deputado Carlos Cabral, esse parecer foi ao apensamento a um outro processo 2020-00-2004. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 38, deputado Hilde Cambão, dispõe sobre a transferência e o remanejamento de vagas sem anuência dos pais em creches e escolas públicas para pessoas do TDAH, dislexia e TEA, né, no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, o parecer foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 4477/2021, de autoria do deputado Coronel Adailto, que dispõe sobre o reconhecimento da marmelada de Santa Luzia como patrimônio cultural imaterial goiano. Relator foi o deputado Carlos Cabral, que foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a palavra ao coronel Adailto para poder dar sequência aos nossos trabalhos. Processo número 3809 de 2020, autoria do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a proibição de entrada, circulação e permanência de pessoas alheias, estranhas, na rede de ensino pública do Estado de Goiás. Relator foi o deputado Carlos Cabral, pela aprovação. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. O processo está aprovado. Os deputados que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5078 de 2021, autoria do deputado Rafael Gouveia, da denominação ao próprio público que especifica rodovia Jorge Branco de Gouveia, no trecho da GO 070, entre as cidades de Goiás e Itapirapuã. Relator foi o deputado Carlos Cabral, pela aprovação. O projeto está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5462 de 2021, autoria do deputado Bruno Peixoto, institui a campanha de incentivo à doação de alimentos na vacinação da Covid-19. Deputado Carlos Cabral foi o relator, pela aprovação. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 4761 de 2020, autor é o deputado Virmondes Cruvinel, institui a política estadual de transferência da qualidade do ensino nas escolas da rede estadual no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator, deputado Carlos Cabral, pela aprovação. O projeto está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2537 de 2020, autora a deputada Leda Borges, cria, no Estado de Goiás, o livro dos heróis e heroínas do Estado de Goiás. Ao relator, deputado Antônio Gomide, pela aprovação. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 4389 de 2020,
é autora a deputada Leda Borges, dispõe sobre a garantia de opção pelo ensino remoto quando da retomada das aulas presenciais, até que seja oficialmente disponibilizada a vacina ou medicamento eficaz contra a Covid-19 na forma que menciona. Autor, deputado Antônio Gomide, pela aprovação. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passo a palavra ao presidente, pedindo que retorne no número 15, presidente, processo 4955, que é de minha autoria, eu não coloquei em votação aqui por estar presidindo. Processo 4955-2020, autor Coronel Adailton, altera a lei complementar de 26 de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, e parecer foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 5184-2021, de autoria do deputado Hamilton Filho, que dispõe sobre a mudança de denominação do Colégio Estadual Bezerra de Menezes para o Colégio Estadual Argentina Rodrigues de Carvalho, na cidade de Nova Glória, Goiás. Relator, deputado Coronel Adailton, parecer foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 7006, de autoria da deputada Leda Borges, que institui o Prêmio Anual de Professor de Práticas Inovadoras aos docentes da Rede Pública Estadual de Ensino. O relator foi o nosso querido amigo deputado Coronel Adailton, e o parecer foi pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou revogar aqui o processo 20, de autoria do deputado Hamilton Filho, só para fazer uma consulta em relação a essa mudança de nome. Essa mudança de nomes, ela tem que também ter uma consulta, mesmo sendo um prédio estadual, tem que ter uma consulta com a sociedade. Eu só gostaria que suspendesse a votação do processo 5184, a gente dá uma conferida tanto com a secretária aqui, como também as lideranças políticas do município de Nova Glória. Eu tenho importante a gente verificar se está tudo ok, a gente põe em votação na próxima, se não tiver. Exatamente, eu sou o deputado mais votado desse município. Processo 7006, não, perdão, já tinha passado, processo 4443, deputada Leda Borges, dispõe sobre a implantação da plataforma virtual que disponibilize o conteúdo cultural gratuito e da outras providências. O relator, deputado Coronel Adailton, e que foi o parecer pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Eu só queria informar também que a secretária já avisou, para nós, daqui a pouco, ela chegando, a gente continua, nós faremos juntos a nossa audiência pública com ela, tá? Bem breve. Então, nós temos que acelerar aqui, para ela chegar aqui, nós temos terminado, né, Coronel Adailton? Processo 3054, de autoria do deputado Vinícius Siqueira, que acrescenta o artigo 2º à lei número 14.044, de 21 de dezembro de 2001, e dá outras providências. Relator, deputado Coronel Adailton, parecer foi pela sua rejeição. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3881-2019, deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre a realização, no mês de abril, de atividades educativas sobre direitos dos animais domésticos das escolas públicas e privadas. Relator, deputado Caio Salim, parecer, conversão em diligência ao Conselho Estadual de Educação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3757, de autoria do deputado Alvo Guimarães, altera a lei 20.394, de 3 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a inclusão de alimentos orgânicos de base agroecológica na merenda escolar da rede pública de ensino. Relator, deputado Caio Salim, parecer pela sua aprovação. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Acabamos de chegar agora a presença da nossa querida secretária de Educação, Fátima Gavioli, que vem fazendo um trabalho excepcional à frente da secretaria, transformando a Secretaria de Educação de Goiás, mudando o perfil de gestão, e aqui ela tem todo o nosso respeito e o nosso carinho. Eu
vou suspender a nossa votação, para a gente poder iniciar aqui a audiência pública. E, primeiramente, antes de passar para o cerimonial, eu queria agradecer à secretária. Nós estamos com 6 deputados, secretária da comissão, alguns já estiveram aqui e estão de forma remota. Eu gostaria também, se os assessores quiserem vir para cá, a turma que acompanha a secretária, se quiser convidar para cá, para nós é um prazer, né, porque nós estamos ainda, a casa está em mudança, e essa é a primeira audiência aqui. Então, nós estamos ainda, as pessoas ainda não estão ainda formalizadas ainda com a casa, tem algumas dificuldades, mas qualquer discussão importante, essa audiência foi requerida por Vossa Excelência, e qualquer discussão importante dentro da educação, eu tenho certeza que a gente vai avançar em muito. Nós estamos também no sistema da TV da Alego, no YouTube. Algumas pessoas posteriormente me procuraram, a gente passou o link também para estar acompanhando, então tem um acompanhamento de forma também pela televisão, da TV Alego e no canal do YouTube. Eu gostaria, inicialmente, agora, de passar ao cerimonial para que nós darmos andamento à nossa audiência pública. Muito bem, esta reunião para também tratar de assuntos referentes ao atendimento educacional especializado, professores de apoio e Estatuto do Servidor Público, já conta aqui na nossa mesa de honra com as presenças do senhor presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Thales Barreto, de seu vice-presidente, coronel Adailton, e agora com a presença graciosa da senhora secretária de Estado da Educação, Aparecida de Fátima Gavioli. E lembramos a todos que estamos com uma transmissão ao vivo pela TV Alego no canal 3.2 da TV Aberta, no YouTube, no canal 8 da Claro Net e da 7 na Gigabyte Telecom. Registramos as presenças remotamente dos senhores deputados membros desta comissão: Tião Caroço, Cairo Salim, Wilde Cambão e Tiago Albernaz. Da Superintendente de Organização de Atendimento Educacional, Patrícia Coutinho, e da Superintendente de Modalidades Temáticas Especiais, Núbia Rejane. Nesse momento, devolvemos a palavra ao senhor presidente desta comissão, senhor deputado Thales Barreto. Perfeitamente, obrigado. Quero também cumprimentar aí a presença do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que estava fazendo uma visita ao gabinete do deputado Paulo César Martins, que é quase em frente ao nosso, bastante movimentado. Seja bem-vindo à nossa casa, prefeito, e que Deus te abençoe aí em todos os seus passos, que possa conduzir da melhor forma possível. Nós estamos aqui com a Fátima Gavioli, uma secretária que está revolucionando a educação em Goiás, fazendo um trabalho excepcional, e nós estamos com vários debates importantes, né? Nós vamos falar aqui hoje a reunião para tratar de assuntos referentes ao atendimento educacional especializado, professores de apoio, Estatuto do Servidor Público, e também em virtude de muitos problemas que a educação passou com esse momento de pandemia, né, professora? Eu acho que nós estamos vivendo isso de uma forma muito difícil, 2 anos com muita dificuldade, com sessões remotas, muitos com falta de internet, com as dificuldades imensas, mas nós sabemos que a senhora está buscando, de todas as formas possíveis, mudar isso e fazer diferente. Deixa eu só complementar aqui, prefeito de Aparecida. Secretária, e é oportuno já nós tomarmos esse perfil de providência, porque eu tenho certeza que uma das coisas que nós estamos extremamente sendo questionados, né, apesar que não é uma função específica da Secretaria Estadual, Coronel Dailton, o senhor deve estar sentindo isso, Fundamental 1 para o Fundamental 2, na parte de alfabetização, as crianças ficaram sem nenhum tipo de formação, o prejuízo, sexto ano, principalmente, a perda foi grande demais, né, muito grande. E eu sei que, na realidade, grande parte das intenções e da formação da Secretaria de Educação Estadual, da rede, ela trabalha com o ensino médio.
mas assim, são várias preocupações imensas que a gente vai poder discutir e ver de que forma possamos contribuir com isso em relação a essa ausência que nós tivemos. Então, eu quero agradecê-la, obrigado pela oportunidade de estar aqui na nossa comissão, obrigado, é a primeira, como eu disse anteriormente, é a primeira reunião de comissões aqui na Assembleia, nós estamos estreando, vocês estão estreando aí as cadeiras aí, e seja sempre bem-vinda. Hoje a Assembleia reconhece de todas as formas o grande trabalho que a senhora vem fazendo à frente da Secretaria, junto com o governador, doutor Ronaldo Caiado, colocando a educação como prioridade. E nós estamos muito felizes com isso, seja na qualidade de ensino, nas bonificações dos professores, seja no material didático, seja no uniforme, na mochila, na bolsa, na alimentação. Então, a gente sabe que houve um avanço em relação a isso, e essa casa aqui da senhora sempre vai ser muito bem recebida aqui, de uma forma extremamente carinhosa, só pode ter certeza disso. Com a palavra, você quer dar uma palavrinha também? Vou passar para o Adailton, posteriormente, para passar para a senhora. Coronel Adailton. Presidente, eu não posso deixar de dar as boas-vindas à nossa secretária. Nós que temos uma empatia muito boa e atuamos muito firmemente na área da educação, essa comissão, muito bem presidida pelo presidente Thales Barreto, tem feito um trabalho muito forte, ajudando o governo do Estado em todas as demandas que se apresentam no campo da educação, da cultura, do esporte. E a secretária Fátima Gavioli, com absoluta certeza, é peça fundamental nesse processo. A secretária Fátima veio de outro estado e chega aqui em Goiás e implanta uma educação de muita qualidade, num primeiro momento, e ela sabe disso, eu já disse a ela pessoalmente, nós ficamos todos muito ansiosos em busca dos resultados. E hoje nós estamos vendo que são resultados altamente positivos, e é por isso que a senhora é muito bem-vinda na Assembleia, em qualquer lugar que a senhora for caminhar no estado de Goiás. Eu fico muito contente quando encontro com a senhora nas solenidades da área da educação. Poucas vezes, que a senhora vai pouco, fica muito trabalhando lá na secretaria. O próprio governador Ronaldo Caiado tem dito isso, mas é importante, são os resultados. O mais importante são os resultados, presidente, que através da Comissão de Educação, do Conselho de Educação, a gente faz em conjunto esse trabalho muito integrado que ocorre na educação, que, sem dúvida alguma, nunca houve no estado de Goiás. E nós estamos superando todas as metas com a secretária Fátima, o governador Ronaldo Caiado. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Assembleia, secretária, a senhora pode ter certeza que, de mãos dadas, nós vamos fazer a melhor educação do Brasil. Muito obrigado. E nós sabemos, né, Coronel Adailton, que, na realidade, o governador Ronaldo Caiado conseguiu ter um secretariado de ponta, mas a Fátima é uma secretária extremamente técnica, que está transformando e buscando uma inovação muito forte dentro do ensino da rede estadual, mas também ela é bem política, ela sabe conversar, ela tem paciência, ela atende, e não é simples, né, misturar as duas coisas, mas eu tenho certeza que foi um grande achado do governador Ronaldo Caiado à frente de uma mulher tão dinâmica como a Fátima Gavioli. Com a palavra, a Fátima Gavioli. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Cumprimentar aí o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, né, o deputado Thales Barreto, pessoa por quem eu sempre tive o maior respeito e muita admiração. O Thales, desde a primeira vez que tratei com ele, entendi logo que se tratava de uma pessoa extremamente preparada para a liturgia do cargo, né? Esse cargo ele tem uma liturgia. Então, a gente prefere trabalhar, lidar, tratar com as pessoas que conseguem entender isso ao colocar o seu nome para apreciação da população. A população vai lá e vota, a pessoa chega aqui, precisa se lembrar disso todos os dias, né? Que você representa aí as milhares de pessoas que te escolheram. Então, é um prazer estar aqui e muito bom saber que você preside aí a nossa educação, né? Isso dá uma tranquilidade para nós, para tratar os temas que nós viemos hoje aqui. O vice-presidente da comissão, Coronel Adailton, meu amigo pessoal. O senhor falou que gosta de ir na SEDUC, mas, na verdade, sou eu que gosto quando o senhor vai na SEDUC, porque, assim, as suas pautas são sempre tão importantes, tão leves, tão fáceis de lidar, sabe, coronel? Para uma secretária que veio para um estado onde vocês têm uma tendência forte de eleger militares e policiais,
Eu confesso que, quando falava assim para mim no início, uma agenda com o coronel Adaildo, eu dizia, meu Deus do céu, já não basta ser deputada, tem que ser um coronel, né? Como é que vai ser isso? E é incrível, sabe? Parece até que às vezes, até o oposto do que a gente imagina, uma pessoa extremamente educada. Então, é um prazer mesmo estar aqui com a senhora. Mas ele leva abacaxi para a senhora ou não? Ele não leva abacaxi para mim, mas tem um que leva, né? Abacaxizinho. E já até descobriu que eu gosto de abacaxi mesmo. Abacaxi, na verdade, é o forte ali, né? Abacaxi tem duas versões, viu, secretário? É verdade. Tião Caroço, esse deputado tão preparado, né? Uma pessoa que está aí na casa há tanto tempo, e um amigo também, querido, uma pessoa extremamente bem relacionada, trata todo mundo com muita educação. É um prazer tê-lo aqui também na comissão. O Cairo Salim, eu estou sentindo saudade do Cairo Salim. Antes ele ia mais na secretaria. Eu tenho atendimento aos sábados, e ele sempre ia aos sábados na secretaria. Agora eu tenho que falar para o Cairo para ele voltar, viu, Cairo? Porque eu voltei já com as minhas agendas aos sábados também, depois da pandemia. Boa. O Wilde Cambão, nosso deputado ali do entorno, né, que faz um trabalho muito bom. Tenho acompanhado o trabalho do Wilde ali, junto com a nossa coordenadora de Novo Gama, de todo ali o entorno de Brasília, um parceiro mesmo do governador nessa região do entorno. E o Tiago Albernaz, que é esse jovem, né? A Assembleia de Goiás, ela tem um diferencial, assim, vocês que estão aqui não percebem, mas quem vem de fora vê claramente. É impressionante como os deputados estaduais de Goiás, eles são pessoas de boa índole. Só o secretário de Educação poderia dar, assim, eu falo só o secretário de Educação, porque é a maior pasta, então eles acabam despachando muito mais comigo. Eles vão muito mais falar com a secretária de Educação. Vocês não têm ideia do que é você lidar com assembleias que o deputado tem pedidos que não sejam republicanos. E aqui em Goiás, vocês têm isso. Vocês têm uma assembleia seleta. Os pedidos que eles fazem são pedidos de coisas que realmente precisam acontecer nos municípios deles, na região deles. Eu não tenho nem menino com o primeiro mandato, nem deputados com 10 mandatos, que chega um dia para mim e tenha dito assim, secretária, passa na frente aí do seletivo e chama a Maria para mim. Eu não tenho. Vocês são muito preparados para o cargo que ocupam. E eu tenho a felicidade de poder dar esse testemunho por onde eu passar, quando não estiver mais na Assembleia na SEDUC de Goiás. Porque, assim, é verdade. Eu falo isso com o meu coração leve. É uma Assembleia Legislativa formada por homens e mulheres de bem. E o que é que nós viemos fazer aqui? Primeiro, dizer a vocês que nós estamos vindo ali da Pestalozzi. Lembra de uma escola no setor Pedro Ludovico, chamada Pestalozzi, uma escola que, por engano, também recebia o nome de Pestalozzi, mas não é Pestalozzi, ela é uma escola estadual nossa. Agora, nós mudamos o nome dela, ela vai se chamar Florescer, porque Pestalozzi já existe uma razão social, e ela não é uma escola pública estadual, e a Florescer é, né? E nós estávamos ali com o governador agora, dando uma ordem de serviço, onde será feita a ampliação, reforma, construção daquela escola, no valor de 6,5 milhões. Então, eu saí de lá, o governador nem fez uso da palavra ainda, falei, olha, eu vou ali que eu tenho uma reunião com os deputados, mas para vocês sentirem o quanto que a SEDUC está investindo em todas as áreas. Essa escola Pestalozzi, há 22 anos, essa escola esperava por uma reforma. Ela atende crianças com transtornos globais do desenvolvimento de 7 a 70 anos. Então, por que eu falo crianças? Porque a idade mental deles, muitas vezes, é de uma criança de 10 anos mesmo. E esses meninos, eles viviam no espaço, Thales e Coronel, que não dava sequer para imaginar que uma criança pudesse ser atendida naquele lugar. Imagina uma criança especial. Então, quando eu estava falando agora que, quando eu fiz o curso de Direito na universidade, eu estagiei por 1 ano num presídio. O presídio onde eu estagiei no estado de Rondônia é muito melhor do que a escola especial que eu visitei em 2019. Eu e o deputado Amauri, nós fomos lá, o Virmondes, nós fomos visitar a Pestalozzi. Quando nós chegamos, eu falei, mas essa é a escola? Essa é a escola.
Veja como é moroso o serviço público para você dar legalidade. Licitação, recurso, papapá. Agora nós estávamos lá, a empresa já está trabalhando, prazo de entrega ali é de 18 meses, mas Goiânia vai ter uma escola que vai atender de forma digna, de forma correta, a pessoa que tem um filho com deficiência. Ela vai se sentir valorizada, prestigiada pelo governo do Estado. Estas crianças e esses adultos, eles podem optar, a família pode optar. Ah, eu quero colocar o meu filho na inclusão. Eu quero, porque a inclusão é todo mundo junto. A inclusão é todos no mesmo espaço. Só que tem famílias que não querem. Tem famílias, e a Constituição diz que eles podem optar. Então, tem família que diz, não, eu não quero que meu filho vá para a escola regular. Eu quero que o meu filho ele fique numa escola especializada. Então, lá vai ter fonoaudiólogo, lá vai ter assistente social, vai ter atendimento psicológico. Lá nós vamos ter as clínicas, vamos ter a piscina aquecida, nós vamos ter condição de prestar um atendimento digno para a família que quer que o seu filho, seja ele de que idade for, possa estudar nessa escola. Vocês sabiam que a maioria das crianças que têm deficiência, que têm dificuldade, que têm transtornos, que têm distúrbio, dependendo do grau que ele está, ele chega aos 30 anos de idade sem ser alfabetizado, Thales. Ele não é alfabetizado. E a gente fala que incluiu. Ah, eu incluí ele, eu incluí. Incluí como? Ele não sequer sabe ler e escrever. Esta escola vai alfabetizar, independente da idade. A gente vai pegar e vai alfabetizar, sabe? Então, essa escola que eu fui agora com o governador da Ordem de Serviço, eu posso dizer a vocês que vai ser um marco para Goiânia, para Goiás, em relação ao processo de inclusão. Mas, além disso, nós também queremos falar da família que quer colocar a criança na escola regular. A criança, ela não tem praticamente movimentos. Ela é uma criança comprometida, até com mais de 3 tipos de deficiências. Mas ela tem, a família deseja que ela vá para uma escola regular. É o desejo da família. Em algum tempo, no passado, há alguns anos, houve um equívoco na aprovação de uma lei no Estado de Goiás. E eu falo isso para vocês como alguém que estudou mestrado em Educação Especial, doutorado em Cognição. Alguém que fez Direito. Então, assim, eu posso dizer a vocês que houve um equívoco. O que é o processo de inclusão? O processo de inclusão é todos juntos trazer quem está fora para dentro. Esse é o conceito de inclusão, Thales. Mas, na hora que eu pego o deficiente, o TGD, e coloco ele dentro, quem fica responsável por ele é o professor regente. O professor regente, o professor da turma, é o professor da turma. Então, ele tem quantos alunos? 30. Tá. Aquela criança, dependendo do CID, da deficiência dela, ela tem direito a ter um profissional de apoio para acompanhá-la. Ela tem direito, está na lei que vocês aprovaram. E o que esse profissional do apoio faz? O aluno não para sentado, então ele fala, senta aqui, presta atenção, o professor está explicando, olha lá, olha para frente. Isso é o profissional de apoio. Ele fica sentado ali do lado, ele cuida de 1, 2, mas ele cuida. Esse é o profissional de apoio. E o cuidador? O cuidador já é outro. O cuidador é aquele que fica na escola, no período ali, manhã, tem um, à tarde tem outro, e aí uma criança precisou ir ao banheiro. Cuidador, se for um menino, a família vai optar. Que sexo você quer que tenha o cuidador? Ah, eu quero um menino. Não, eu prefiro uma menina. Olha só como hoje, para nós, ainda é complicado pensar até nessa situação. Porque o cuidador é o que leva ao banheiro, sabe? É o que vai limpar a criança, higienizar a criança, escovar os dentes da criança, vestir a criança. Esse é o cuidador. E aí a família tem que me dizer, olha, eu quero uma moça.
Não, eu quero um menino. Eu não quero que seja... ele é um menino, mas ele não quer uma mulher. Olha, tem tudo isso. Nós lidamos com tudo isso no dia a dia. Então, o cuidador, ele fica lá e alguém diz, 7º A, menino tal, banheiro. Ele vem, pega, leva, faz o que tem que fazer, limpa, traz para a escola, entrega para o profissional de apoio. E o professor regente continua a sua aula. Por que eu falo que a lei ficou errada? A lei chamou essa pessoa que estava dentro da sala de aula de professor. Professor. Quando eu falo que essa criança é deficiente e ela tem que ter um professor só para ela, eu estou excluindo ele. Aí não é mais inclusão, isso é exclusão. O profissional tem que ser formado pela nossa equipe para ele entender o que é ser um profissional de apoio. Aí você diz assim, então a senhora tem profissional de apoio e tem o cuidador? Eu tenho profissional de apoio com ele dentro da sala, eu tenho cuidador no turno e eu tenho que ter sala de AEE, que é uma sala de atendimento educacional especializado. E o que se ensina nessa sala? Aquilo que ele tem muita dificuldade para aprender na sala regular. Então, o professor trabalhou com a criança números de 0 a 10. Todo mundo lá na sala aprendeu, menos aquelas 3 crianças que estão com transtornos ou com alguma dificuldade acelerada, comprometida. Esse aluno vai passar a ser atendido na sala do AEE, no contraturno ou até mesmo durante a aula, se assim combinar com o professor regente. Não, não é exclusão. O AEE, você vai complementar aquilo que você não conseguiu aprender na sala regular. Você vai lá complementar. Esse professor do AEE tem que ser preparado. Então, quando eu cheguei aqui, existia um pedido para mim assim. Primeiro, eu fui visitar a sala de AEE de Goiás. Cadê a sala de AEE? Aí eu entrei e tinha uma sala. Qual era a sala do AEE que era escolhida? O que vocês acham? A menor que tivesse na escola e a pior. As outras eram sala de aula. A menor, a pior, a que tinha uma goteira, a que tinha lâmpada queimada, aqui é a sala do AEE, secretária. Tá? Eu estou aqui em rede, sendo o mais transparente possível do sistema de inclusão que nós pegamos e do que a gente está propondo. E aí eu perguntava, cadê os jogos? Não, não tem jogos. Cadê? Onde é que vocês imprimem o material? Não, não tem impressora. Mas cadê o computador? Não, não tem computador. Mas o que se faz na sala do AE? A gente atende as crianças. Mas quem forma vocês? E aí começou a ter um pedido recorrente que eu achei estranho, que era assim, secretária, eu estou em fase de aposentadoria, eu queria descansar um pouco. Aí eu dizia, tá certo, e o senhor gostaria de ir para onde? Não sei, secretária, mas eu queria ficar num lugar que fosse mais tranquilo. Eu sou professora, não existe lugar tranquilo dentro da escola. Não existe. Bobo é quem pensa que existe um espaço dentro da escola onde a gente consegue ficar tranquilo. Ali, né, é mais pá do que paz. Então, eu perguntava, você pode me dar uma dica? Eu falava assim, eu não sei, uma biblioteca ou uma sala de AEE. E aí eu chamei a Núbia e falei, Núbia, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Por que estão me pedindo para ir para o AEE? O AEE é um lugar de muito trabalho. As pessoas trabalham muito no AEE, estudam muito, se envolvem muito, se dedicam muito. Aí a Núbia, não, vamos ver isso, vamos mexer. E aí as pessoas dizem assim, a secretária Fátima Gavioli é contra a inclusão, ela está querendo acabar com o professor de apoio. Eu não vou acabar com o professor de apoio, porque professor de apoio não existe. Existe professor regente. E existe profissional de apoio. Profissional de apoio. E isso, quando foi criado, me parece que tinha um motivo, uma razão ou uma intenção. Não sei se vai compartilhar com eles a apresentação. Vai compartilhar? Vai jogar lá? Gerda, por favor.
Porque se eu possível pudesse compartilhar aqui. compartilhar... Ah Ah, tá lá, bom, ok. Então, vamos lá. Como é que é aqui? Quer sentar aqui passando? Ah lá. Aí, ali é o conceito de inclusão. Eu não vou falar sobre isso, porque todo mundo aqui, com certeza, entende, né? Que Mas, professora, só dentro desse assunto rapidinho, quando a gente fala de uma sala especificamente para poder tentar corrigir um aluno, sinceramente, quando esse aluno é retirado dentro de sala de aula, ele também pode ser, junto à própria comunidade da sala dele, sentir essa rejeição, essa exclusão. Se ele vai para a sala, amanhã, muitas vezes, o próprio aluno que está com ele já condena ele, né? sim, por isso que muitos pais, eles, dependendo da deficiência, eles preferem que ele estude num colégio que tenha todo o atendimento e que não seja escola regular. Mas assim, Thales, a sala do AEE, ela atende alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, por exemplo, ela funciona também, ela não deveria. Só que para não criar essa marca tão forte da criança com transtorno, a criança com TDAH, a criança com autismo e tal. Então, o que os professores fazem? Eles preparam atividades para as crianças que têm dificuldades muito altas de aprendizagem, que já deveriam ter aprendido aquele conteúdo há 2, 3, 4 anos e ainda não aprenderam. Então, eles costumam interagir as crianças, colocar crianças que não são também crianças especiais, com as crianças especiais, até para ele olhar e falar, mas o fulano está ali, olha, então eu também não... No início, depois não. O que acontece lá pelo mês de março, abril, já do ano letivo? A criança especial pede para ir para a sala do AEE, porque ela é um espaço que ela se sente muito Mais acolhida. segura, né? Mais segura, ela se sente menos excluída, né, Núbia? Vai no contraturno. Ah, tá. Perfeito, perfeito. E essa professora da sala do AE, ela prepara material para o professor que está na regência. Ela faz material, ela entrega, olha, eu vi isso aqui, imprimi, se você quiser aplicar para o fulano em sala de aula, é assim. E detalhe, a escola pública, ela prepara para a inclusão. A escola privada está bem atrás. Você vai ver assim que eu tenho, por exemplo, hoje matriculado na rede pública, muitos filhos de juízes, promotores, porque a escola privada não está preparada para a inclusão do mesmo modo que a escola pública. A gente está capengando, mas a gente ainda está à frente. E aqui tem o conceito de inclusão. Tá? Quem é o aluno, né, que vai para a educação especial? Então, está aí na LDB, no artigo 58, todos os educandos com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento, aí entre os autistas, né, e também as altas habilidades ou superdotação. Tem muita... Essa semana eu li uma matéria dizendo assim, autista é aprovado no curso de medicina. Aí eu lendo a matéria e vendo que, na verdade, ele tem superdotação e altas habilidades. Exatamente. Então, assim, ele é uma pessoa com altas habilidades e superdotação e está sendo tratado como autista. Porque é muito tênue a linha que separa um aluno com superdotação e altas habilidades de um aluno com autismo. Eles têm muitas coisas em comum. Somente um especialista poderia definir isso, né? Aí a diferença, a exclusão, né? Você vai ver que está todo mundo lá dentro e os deficientes, os alunos com transtornos, né? Superdotação. Aí, mas um aluno com superdotação pode ser excluído? Eles são excluídos. São chamados de CDFs, 4 olho. É uma luta. O aluno muito preparado, por exemplo, para... já nasceu com QI a mais ali, ele sofre a vida dele toda, inclusive quando ele tem altas habilidades, por exemplo, que ele vai nascer e vai pintar quadros perfeitamente sem nunca ter estudado artes. Então, é uma luta. O tempo todo essas crianças sofrem, sim, exclusão. Claro que não se compara em relação ao menino com autismo nível 3, por exemplo. A segregação... Está segregado, ou seja, pegou todo mundo
E aí, por força de lei, levou todo mundo para o mesmo lugar. Manteve os que são chamados de normais numa escola e pegou os deficientes e colocou numa escola à parte. Aquilo ali é segregação e a história fala desses espaços. Nós já tivemos lugares no Brasil, por exemplo, era chamado até de, na época, de sanatórios, né, onde as pessoas ficavam ali. Aí, depois, quando os sanatórios faliram, eles pegaram esses prédios hospitalares e transformaram em casas para colocar as pessoas que tinham... Eles chamavam de loucos naquela época, gente. Chamavam de loucos mesmo. Secretário, nós temos um grande exemplo aqui. Hoje, um dos maiores hospitais de referência que nós temos com o CRER, lá era a antiga Adalto Botelho, que era um sanatório. Agora, se a família fizer a opção e for um lugar humanizado, isso deixa de ser segregação. Agora, quando não é humanizado, você vê as paredes dos sanatórios hoje de São José, em São Paulo, elas têm ranhuras de dente, de unhas. Está lá, está preservado isso, né? Que eles chamavam os loucos de todo gênero na época, né? Agora, você imagina como a gente sofre para poder garantir direitos, né, ao longo da história. A integração é quando você tem pessoas com deficiência, pessoas chamadas normais, né, tentando ali conviver, só que os espaços continuam ainda separadinhos, né? E a inclusão é isso aí. A inclusão é todo mundo junto, todo mundo se dando bem. Existe muita exclusão dentro da inclusão hoje ainda. Não tem como falar, por exemplo, que as crianças aceitam de cara, as crianças aceitam primeiro. Os alunos pequenos, eles têm menos rejeição aos alunos com deficiência graves, mas o adulto, ele ainda tem assim, nossa, mas vocês vão matricular essa criança aqui, vocês estão vendo que não vai aprender nada, como é que vocês insistem nisso? A pessoa não percebe que é a lei, né? É a lei, é direito, a gente precisa colocar a criança com deficiência inclusa entre os colegas dela que não têm deficiência. E essa convivência é extremamente positiva. Essa convivência da criança com deficiência e da criança sem deficiência é muito positiva na formação humana, na formação da cidadania, né, para formar a pessoa menos insensível, né? Está vendo aí uma guerra em pleno século XXI. Isso quer dizer que a gente não está preparado para conviver com diferenças, né? A diferença que traz guerra é a diferença que traz essa guerra na escola. E coloco do lado de um aluno, e só esse profissional é responsável por ele, não é inclusão. Ele é inclusão Segregação. quando todo mundo da equipe entende que aquele aluno é responsabilidade dele. Então, naquele espaço da inclusão lá, é preciso que aquele aluno esteja dentro com os outros e que o professor regente, de todas as áreas do conhecimento, seja responsável pela aprendizagem desse aluno. É isso que nós vemos falando desde que a professora Fátima chegou, que isso é ser profissional de apoio, porque nenhum profissional de apoio vai ter conhecimento de todas as áreas de química, geografia, história. Ele é mediador. Ele faz uma mediação da aprendizagem com o aluno da inclusão ali naquela sala. Mas aquele aluno precisa estar inserido com os outros e todos os professores, todas as coordenações são responsáveis por esses alunos. E as escolas especiais, como a professora Flávia já explicou, não é que ela segrega, é porque tem alunos que, mesmo com esse apoio na sala, ele não consegue acompanhar. E aí os pais têm o direito de optar pelas escolas especiais ou por uma sala especial. Só para complementar. Presidente, se me permite? Sim. Professora Fátima, só para complementar essa situação, principalmente quando a senhora tratou ali, naquela tela que trata da segregação e as outras 3 oportunidades, eu também tinha um certo receio de entender aquilo ali, ó, a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão, que é o objetivo principal. A senhora toca num tema aí que é muito importante, é fundamental, a questão da humanização com esses alunos. E eu acompanhei muito de perto, em Anápolis, essa situação com a professora Geli, que foi nossa vereadora, hoje foi candidata a senadora e é assessora hoje de um senador. Então,
E ela me convenceu, numa das nossas reuniões sobre isso, de que é necessário buscar a inclusão. Porque eu também entendia que talvez essa visão do adulto que não tem conhecimento a respeito, entender que colocar esse aluno junto com os alunos ditos normais, nós estaríamos atrapalhando a vida deles. E é muito ao contrário. A aceitação, presidente Tales, dos alunos da rede normal, dos alunos que estão numa escola tradicional, em relação ao aluno da inclusão, quando ele chegou, é muito grande. Primeiramente pelas crianças, conforme a professora Fátima falou. Mas se a gente coloca isso como voltado para a integração mesmo, para a humanização, os alunos abraçam. Abraçam, praticamente 100% da sala de aula abraça. E não deixam ficar para trás. É praticamente igual naquele filme de... Como é que é o título do filme? Não me lembro. Mas nenhum homem fica para trás. Lá na guerra, que ele vai lá e busca todos. Até o último homem. Exatamente igual eles fazem dentro da sala de aula com relação ao aluno da inclusão. É claro que é necessário, eu acompanho isso também muito de perto, de ter o AEE, a sala do AEE. Mas eu fui em várias, professora, visitar. Várias escolas visitar. E o que a senhora falou é a realidade do nosso Estado ainda. Está mudando porque a senhora insiste, porque a sua equipe insiste. Mas são as salas menos... poderiam ser tratadas como sala de aula, são as determinadas como sala do AEE. Infelizmente. Alguns diretores entendem isso, alguns gestores entendem que precisa melhorar, e está melhorando. Nós estamos enviando emendas, deputado Tales, os deputados que são voltados para esse tema, focados nesse rumo aí de melhorar a pedagogia dentro da escola. E alguns dos gestores focam nessas salas do AEE. E nós queremos, com essa audiência pública aqui, professora Fátima, que a senhora esclareça conforme está fazendo, mas nós precisamos trabalhar convencimento. Exatamente. Convencimento, e não só dos profissionais de educação, convencimento da nossa população. O senhor tem toda a razão. A criança, ela não tem preconceito. A criança, quanto menor ela for, menos preconceito ela tem. Ela vai tendo preconceito à medida que ela vai crescendo e vai convivendo com pessoas preconceituosas. Mas ela não tem preconceito. Então, ela lida muito bem com a inclusão. Eles empurram a cadeira, eles levam a pessoa para o lanche, eles brincam, eles rodam, eles fazem tudo para integrar, para incluir. Mas, se isso não for tratado rapidamente, daqui a pouco nós vamos ter em Goiás uma grande quantidade de crianças dentro da sala de aula, com 2, 3 professores. Eu cheguei em Itapaci, em 2019, e tinha uma professora de apoio. Eles chamavam de professora de apoio. Ela estava do lado do menino. Menino do tamanho do Luca, aqui, um menino já com 19 anos. E aí eu peguei o caderno dela e comecei a olhar o caderno. E, claro, que eu vi que a letra não poderia ser dele. Era uma letra muito pedagógica, muito de magistério. Aí eu disse, essa letra é dele? Não, é minha. A senhora copia para ele? Eu copio, ele não copia nada, não. Não é isso que a gente quer. Não é esse o papel do profissional de apoio. Ele precisa fazer um trabalho para que o aluno exerça suas responsabilidades. O seu trabalho de copiar tem que ser dele. Não é para terceirizar isso para o apoio. Você entendeu? E eu não quero também... Por exemplo, eu chego no município e pergunto, quantos alunos a senhora tem, professora? Eu já contei. Ela tem 3 alunos especiais. Aí eu pergunto, quantos alunos a senhora tem? Ela fala, 25. Não, 25 mais 3 especiais. Não, a senhora tem 28. A senhora tem 28 alunos. 25, não, 28. Esses 3 são seus. Aí, o que está acontecendo? Eles estão pegando os alunos que são alunos chamados normais, são do professor regente. Os especiais é dela, é dele. Não é isso. Nós queremos que o professor regente seja o professor de toda a sala. E o profissional de apoio seja a pessoa que apoia, que ajuda, que faz com que ele escreva. Aquilo que vocês vão ver ali, por exemplo, igualdade e equidade. Pode pôr lá? Olha lá. Olha o que é a igualdade e olha o que é equidade. Equidade é quando o Estado ele vai dando condições para que todos tenham a mesma visão, mesmo cenário. Olha lá, não adianta o Estado falar em igualdade, sendo que cada um tem uma dificuldade para enxergar do outro lado. Então, essa tela é o que a SEDUC está tentando fazer hoje.
que eu preciso? Sala de AE, profissional de apoio, cuidador, higienizador. Vocês vão ver daqui a pouco a quantidade de pessoas que envolve a educação especial, gente. Pode passar? Isso aqui são as ações, atendimento aos estudantes. Por exemplo, hoje tem núcleos educacionais especializados, hoje tem CAS, CAP, NAAS, núcleos e o NAE. Todos esses núcleos, eles atendem crianças, tanto em condição, por exemplo, hospitalar, crianças que estão em tratamento médico. Nós temos núcleo para atender crianças em atendimento médico. Nós temos sala de aula comum, temos intérpretes, higienizadores, profissionais de apoio, escolas especiais, sala de AE, escola bilíngue, como a Elísio Campos, né, que é uma conveniada. Aqui, as salas de recursos multiprofissionais. Pode passar. Pode passar. Agora, vamos lá. Quantas salas Goiás tem hoje, Thales? Hoje, já? Nesses 3 anos, nós conseguimos implantar 316 salas de recurso multifuncionais. É sala mesmo. Não é para inglês ver, não. É sala mesmo. Sala com jogos, com computador, com tudo, parte pedagógica funcionando. Como é que a gente fez isso? O Estado passou para cada unidade escolar 32 mil. E esses 32 mil, para as escolas, somaram 10 milhões. Especificamente, esses 10 milhões, pode passar, foi para fazer isso aí, olha. Olha lá. Essa agora, coronel, deputados, deputado presidente. Já visitei dessa forma também, viu, professora? Esta é a nova sala de AE do Estado de Goiás. É aqui que uma criança especial vai estudar. Vocês podem ver que ela tem ali, olha, desde a porta plotada, eu tenho uma porta, sala de recursos multifuncionais, eu tenho ela em braille, essa sala ela vai estar toda marcada em braille, inclusive a escola agora também, a Núbia e o Weberson já estão trabalhando para as escolas também serem sala do professor, banheiros, masculino, feminino, tudo em braille. Mas isso aí, para mim, é preocupar-se com inclusão. Aí todo mundo fala assim, a secretária é contra a inclusão, Thales, porque eu estou questionando que o profissional de apoio não é professor de apoio. Eu estou questionando com base na lei. Em nenhum momento a lei vai dizer, a lei federal vai dizer que nós temos que ter birregência em sala de aula. Tá bom, então Goiás vai criar a birregência agora. E a trirregência, porque daqui a pouco vai ter que ter 3. Porque tem uma criança ali que ela é TGD, aí vai ter uma outra criança aqui que ela tem um outro tipo de necessidade, esse professor vai atender aquele, esse vai atender esse, e ele vai ser o regente da sala toda. Eu tenho trirregência já em sala de aula. Professora, só um pouquinho. Dentro da lei estadual nossa, o que a senhora gostaria que a gente pudesse mudar? O que você questiona em relação à lei aprovada aqui que poderia ser mudado? Para mim, a palavra professor de apoio não condiz com o que precisa ser feito. Não é verdade que a sala de aula tem que ter 2, 3, 4 professores, dependendo da quantidade de crianças especiais. Vocês estão entendendo onde é que isso vai dar? Você consegue ver, sim, assim? sim. Imagina que você é o professor regente. Aí tem um professor de apoio aqui, o outro ali. Como é que você dá aula? Eu fico pensando assim, como é que a gente vai conduzir isso no futuro? A gente está caminhando para uma situação sem... Aí você diz assim, e esse profissional de apoio é quem? É um servidor com nível superior, de preferência pedagogo, de preferência um pedagogo, sabe, Thales? Ele vai ter seu salário de nível superior, de preferência um pedagogo, mas eu não estou dizendo que eu vou pegar o meu professor de física, que fez mestrado e doutorado na rede, e colocar ele de apoio. Perfeito. Que é o que está acontecendo hoje comigo. É uma busca. Pode Eu passar. tenho recebido demandas dessa natureza, secretária Fátima. Aí eu quero questionar a senhora aqui numa situação, para ver qual a sua inteligência a respeito desse tema. O presidente fez uma pergunta interessante sobre essa quantidade de professores dentro da sala. Vamos tratar realmente como professores.
na minha ótica, já seria uma exclusão. É exclusão. Porque nós estamos tendo... E eu enfrento isso, inclusive, com o filho de um colega que tem transtorno e só serve para ele aquela professora. Então, ele já está sendo excluído, porque só tem aquela professora. E tem Aí é o mais. professor de apoio daquele aluno. Daquele aluno. Eu tenho uma mãe, vou falar de uma mãe, mas eu poderia multiplicar isso por 50. Ela chega na SEDUC, né, Núbia e Eberson, ela traz a filha, por exemplo, numa cadeirinha, né, que a criança precisa de cadeira de rodas, a criança praticamente não tem fala, movimentos, mas ela fala, senhora, a professora de apoio dela é essa. Já está com ela há 3 anos. Naquela época, tinha que exonerar os contratos com 3 anos. 3 anos. Agora, vocês mudaram para 5, graças a Deus. Mas aí, eu tinha que manter contra a lei, então, porque a filha dela só... Isso é inclusão? Não. Inclusão é você entender o processo dinâmico de que bateu o sinal, troca o professor, bateu o sinal, troca o professor. Agora, o profissional de apoio, esse pode ficar. Pelo tempo que a lei permitir, ele pode ficar. Mas não com essa missão, com essa função de ser o professor da criança. Pode passar, que eu quero chegar. Pode passar? Isso aí também pode. Ah lá, só volta aqui. Olha nos outros estados ali para vocês verem. Ó. Auxiliar da vida escolar, profissional de apoio, serviço de apoio, profissional de apoio. Aí, lá no Paraná, eles contratam um professor por 20 horas. E já estão alterando a lei também, apenas por 20 horas. Ou seja, quando está no meio da aula, tem que parar e ir embora porque acabou o tempo. Né? Serviço de apoio, profissional de apoio, classes especiais, profissional, classes especiais. Vocês estão vendo como só nós aqui estamos com um professor de apoio que faz 40 e que até o ano passado, inclusive, ele podia dobrar 20. Fazia até 60. Pode passar? Professora, mudando essa palavra de professor para profissional de apoio, há algum tipo de demissão dentro da rede? Não. Algum prejuízo em Não. relação aos servidores? Nenhum prejuízo pelo seguinte, o contrato, Thales, ele já entra sabendo que ele é um profissional de apoio, certo? Então, ele tem 40 horas como profissional de apoio. Qual é a guerra? Onde é que está a guerra? Uhum. Vocês me conhecem. Eu vou pecar em Goiás por excesso de sinceridade, mas nunca por omissão. A guerra está aqui, ó. A pessoa, ela fez faculdade, pós, mestrado e, às vezes, até doutorado. E vai ficar no apoio. E ela é apoio. E eu quero que ela volte para a geografia, que é a área dela. Eu quero que ela volte para a matemática. Eu quero que ela volte exatamente. Aí você diz assim, e se ela for pedagoga, Fátima? Pode ficar, não tem problema. Pedagogo, não estou questionando. Mas o profissional de área, o professor de área, eu preciso que ele vá para a área. Então, a guerra só está aqui, Thales. Eu entendi. Mas eu não quero que vocês mexam nisso hoje. Eu só vim mostrar para vocês aqui o que a gente está enfrentando. Olha lá naquela tela, olha agora naquela tela, para você entender o que está acontecendo com a gente. Claro. Vai lá, olha lá. Está vendo ali? Quantos professores de AEE eu tenho modulado hoje, Thales? 316. Então, vai fazendo a conta aí. Eu tenho 316 professores de AEI. Quantos profissionais de apoio eu tenho hoje modulado? Ali está profissional, mas ainda é professor, tá? 4.016. Isso aí, semana passada. Hoje, você pode apostar que aquele número já mudou. Semana passada, em Rio Verde, em uma semana, a coordenadora regional recebeu 157 laudos pedindo apoio. Semana passada, a coordenadora recebeu 157 laudos em Rio Verde pedindo um profissional de apoio. Tá? Quantos higienizadores eu tenho hoje na rede, Thales? 357. Quantos intérpretes eu tenho? 430. Aí você vai lá para aqueles núcleos lá, aqueles núcleos que eu mostrei na AS,
CAEs, tudo. Resultado, sem colocar os núcleos, a SEDUC tem hoje 5.118 pessoas trabalhando com inclusão. 5.119 pessoas trabalhando com inclusão. Quando eu coloco que 12 mil servidores da SEDUC são efetivos, 12 mil servidores da SEDUC, 12 mil professores da SEDUC são efetivos. Só que desses 12 mil que são efetivos, quase 5 mil já estão no apoio. Eu estou dizendo assim, eu já estou chegando no meu limite de folha de pagamento na inclusão. Vocês conseguem entender por que eu estou aqui? O tamanho do problema que a gente tem agora? A minha folha de pagamento está chegando em 50% dentro do processo de inclusão. Presidente, se eu me permite? E a gente precisa atender as crianças. A gente precisa atender, nós vamos atender. Atender da melhor forma. Mas a gente não pode mais exigir, eu quero um professor, porque lá na lei está dizendo que é um professor. Por que a mãe chega para mim falando isso? A mãe falando isso para mim? É o próprio professor que está fazendo isso. Exatamente, gente. Tem alguma coisa aí que não bate. Com a palavra, coronel Dailton aqui, que ele está doido para falar. Secretária Fátima, é que eu estou, já adiei uma audiência que eu teria às 11 para 11h30 e tenho que sair, infelizmente. Gostaria demais de acompanhar a senhora até o final. Mas eu vejo aqui que a secretária Fátima, presidente, está buscando respaldo. Veio buscar respaldo da Assembleia para exercer a sua missão. E a missão de secretária de Estado da Educação, com certeza, é manter o professor no chão da sala de aula, que é a linguagem dos professores, é a linguagem de quem atua nessa área. E eu quero propor aqui, já tenho que sair, mas eu deixo como encaminhamento, se o senhor permitir, presidente, que nós possamos obter da assessoria técnica da secretária Fátima e dela própria, também lá da secretaria, uma minuta do que a gente precisa modificar na lei. Ainda que for ferir alguns direitos, algumas vontades, algumas vaidades, é papel nosso, nós somos a Comissão de Educação da Assembleia. O que for necessário, antes de propor essa lei, tendo a minuta deles em mãos, nós buscaremos, eu me proponho a fazer esse contato com o Conselho, junto com o senhor, apoio o senhor em qualquer ato que formos fazer, visitas, para elaborarmos juntos a Secretaria de Educação, o Conselho Estadual da Educação e a Comissão de Educação da Assembleia, uma legislação que seja apropriada e que venha atender os anseios dos alunos, dos pais dos alunos e da Secretaria de Estado da Educação, que é o próprio Estado. Então, é necessário que façamos a inclusão. Eu sou totalmente favorável a isso, até porque eu tenho buscado conhecer, tanto na teoria quanto na prática, essa ação, professores. E vejo aqui o sofrimento. Estou notando um sofrimento na secretária Fátima de não conseguir. Olha que, mesmo sem saber disso aí, eu tenho evitado, tenho feito um filtro muito grande nos pedidos que eu faço para a secretária Fátima, mas já recebi. Agora eu ouvi dela aqui, e eu já recebi inúmeros pedidos de professores querendo ir para a área de apoio. Ainda bem que eu não levei nenhum para a senhora ainda, senão eu ia ser aqui massacrado. Mas agora eu já sei que eu tenho que manter meu filtro. E eu peço licença, presidente, eu tenho que cumprir minha agenda, que não é tão importante quanto essa, mas eu marquei, eu tenho que cumprir. Bacana, muito obrigado, secretária. Parabéns pelo seu trabalho e dos seus profissionais. Muito obrigada. É uma sugestão aqui colocada pelo coronel Adailton, eu falo com a sua assessoria. Evidentemente, essa discussão ela tem que tomar muito cuidado, porque, olha, nós estamos vendo isso, período de pandemia, professor em casa, fim de pandemia, muita gente não querendo voltar para as aulas presenciais, isso é fato, tanto na rede estadual como nas redes municipais. O professor tem um índice também de depressão fortíssimo, a gente sabe disso, ao nível da polícia militar. Tem períodos até mesmo com um nível de depressão dentro do corpo técnico maior do que da polícia. É uma coisa impressionante. A gente tem que saber o limite de cada um, né? Nós tivemos, no ano passado, ano retrasado, se não me engano, até professor sendo assassinado dentro de sala de aula. No entorno ocorreu um fato, uma tragédia em relação a isso. Agora, eu vejo, professora, também eu senti, coronel, o que o senhor falou, que a professora Fátima está angustiada. Essa discussão eu já tive com a senhora lá na secretaria. E todo mundo quer para um lugar mais fácil, na realidade é essa. E acha que é mais fácil
estar lá com eles. Então, eu vejo que a gente pode, sim, gostaria que preparasse uma minuta para a gente ver essa decisão, o que a gente pode fazer, e também colocar em pauta, para a gente não fazer algo dramático, algo que possa criar uma consequência, da gente estar discutindo não só com o Conselho, com os deputados, entender isso também, mas nós, quando a gente coloca isso na sociedade, eu não tenho dúvida que ele sabe da importância desse profissional qualificado, ele não ficar preso a um aluno só, ele tem uma função de dedicar toda a sala de aula, né? Então, da forma que vai ser, da forma que a gente buscar, eu acho que aí nós poderíamos fazer um trabalho não só da comissão, mas entre nós da comissão, fora, no gabinete um de nós, para a gente fazer uma troca de ideias. Aqui eu falo também com os deputados de forma remota, para a gente poder ajudar a secretária a tomar essas decisões também. E uma coisa que eu quero fazer, talvez eu devesse ter feito isso desde o início, mas essa abertura eu estou tendo agora com vocês, aqui na Câmara. Tudo que a gente for fazer, precisa vir aqui conversar primeiro, explicar primeiro, falar. Olha, é por isso. Porque muito do que a gente apanha sozinho lá poderia ter sido evitado. E pode, a partir do momento, você tem que tomar um cuidado, se for uma matéria colocada pelo governo ou uma matéria colocada por nós, né? Como ela não mexe com o impacto financeiro, ela pode ser proposta por nós. Automaticamente, a visão que vem em relação aos outros parlamentares, nós vamos modificar a nossa Constituição estadual em cima de uma lei que está. Pronto, nós vamos apresentar uma PEC. Essa PEC ela tem uma forma modificativa. Eu apresentei uma PEC ontem, na quinta-feira, aquela que eu já tinha discutido com a senhora, que o Fundo de Transporte dos municípios, você vai poder não só fazer o aluguel, manutenção, mas poder fazer a aquisição dos ônibus. Perfeito. Que ali é importante, e também ponto de ônibus. Porque, muitas vezes, em alguns lugares, tem uma concentração de alunos que vão ser buscados e, de repente, não tem nem lugar para ficar, fica debaixo de uma mangueira. Então, foram duas ações importantes que nós vamos fazer. E isso eu já fiz o cálculo, por exemplo, Nerópolis tem condições de comprar 10 ônibus. Ela vai economizar mais do que 40%. É uma modificação, e eu fui na secretária discutir o que ela pensava. Nós vamos regularizar até a vida do Carlão, que comprou sem poder. Eu sou super a favor. Então, agora, nós vamos fazer uma medida dessa, ela tem que ser discutida mesmo, né? Eu acho também que não tem pressa, viu, deputado? Não tem pressa. Não tem pressa. Assim, a gente quer fazer com calma. O importante para nós é vocês poderem começar a entender isso e verificar que a nossa lei de responsabilidade fiscal, e mais a RRF agora, se não mudar isso aí, a nossa folha está sempre professora, comprometida. Assim, eu acho que também uma próxima audiência, um pouco mais de conhecimento por nós, parlamentares, pela sociedade, era interessante também a gente podermos chamar alguns grupos específicos, né? Hoje tem, por exemplo, a Associação dos Autistas, onde nós fizemos aqui uma audiência pública. O doutor Eduardo, que representa a educação especial no Conselho Estadual. E aí a gente estava trabalhando muito em relação ao uso de alguns medicamentos para os pacientes que estão dentro de sala de aula, como é que eles se comportam. Então, a gente já decidiu, e junto com essas associações, que em Goiânia, aqui, eu acho que tem 2 ou 3, que convivem constantemente, eu acho que seria muito importante elas participarem, porque os filhos delas estão aqui também, estão dentro da rede, né? Mesmo que alguns estejam não na rede estadual, que sejam no particular, é uma discussão interessante, a gente também está colocando com eles, né? Muito feliz, presidente, sua colocação para a gente ampliarmos essa discussão, inclusive, canabidiol, dentro do canabidiol que nós estava o uso, a gente viu o depoimento aqui numa consulta pública, né? A gente viu mães assim que conseguiram ter vida, né? E como isso pode refletir dentro de uma sala de aula também, né? O canabidiol, por exemplo, o preço que eles estavam conseguindo adquirir em Fortaleza e não na exportação, era um custo bem mais acessível. O comportamento de pessoas, crianças com doenças mentais, por exemplo, acalma, ela não vai curar, mas ela vai acalmar. Né? Qual a postura da rede em relação a isso? Né? Esses filhos são nossos filhos, independente de qual o problema que eles tiverem. Né? Então,
E nós já falamos isso. Então, eu gostaria só de expandir um pouco mais também, através dessa decisão, mas nós vamos tomar providência. A senhora vai ter apoio aqui por parte da comissão, por nós. Tenho certeza que o presidente Lissauer também. E caso essa modificação, vocês entenderem que ela possa ser feita por nós podemos fazer pela própria Comissão de Educação, assinada por mim, Sim. por coronel e pelos membros. Então, uma decisão pensada, discutida. É interessante ver como é que o Conselho vai entender isso, porque os professores que estão hoje nessa função, eles não vão querer sair, isso é um fato, dificilmente. Muitos professores eles já compreenderam isso, porque são muito inteligentes, eles perceberam também. Agora, é aquela história, né, Thales? Enquanto ninguém vai contrapor o que está escrito ali, dizendo, olha, não tem birregência no Estado de Goiás, não tem lei de birregência. Então, continuou. Eu falo assim que eu tenho a felicidade ou a infelicidade de ser a pessoa que está tendo que passar isso aqui. Uma hora tem que fazer, né? Uma hora tem que fazer. A senhora... Mas podia ter Nós vamos deixado só ombrear com a mais um senhora, pouquinho. professora, a senhora não ficar sozinha nessa Amém. guerra. Eu falo Amém sempre que ela é por isso. militar, viu, Thales? Eu falo para o governador, ela é mais militar do que nós. E aí, mas ela vai ter... A trincheira está composta. Bem, e também trouxe aqui a Patrícia, nossa superintendente, que trabalha hoje na parte Ela é responsável por essa questão da aprendizagem, dos resultados, e a Patrícia trouxe para nós a informação de que o Estado de Goiás, nesses 2 anos de pandemia, você falava da alfabetização no início aqui, né, Thales? Realmente, as crianças da alfabetização, no período da pandemia, elas são as crianças que não foram alfabetizadas. Essa é a verdade. Em 2020, elas estavam no 1º aninho. Em 2021, elas estavam no 2º aninho. Ou seja, esses meninos estão no 3º ano do ensino fundamental e elas não estão alfabetizadas. A realidade nossa em relação à alfabetização é muito preocupante. Os deputados aprovaram aqui no final de 2021 a alteração do COINTE, você lembra disso? Perfeito. O deputado também, coronel Adailton. Vocês votaram aí por um sistema agora de aprendizagem que vai ser todo mundo junto. A Secretaria de Educação e todas as escolas municipais, através das secretarias municipais, nós vamos ter um sistema único de alfabetização. E nós já sabemos o que é que nos aguarda. A alfabetização hoje, 82% das crianças não foram alfabetizadas. E agora é trabalhar dobrado e até 82%? triplicado. 82% não foi alfabetizado. Essas crianças não têm nem como falar. Imagina uma pessoa no 1º aninho sendo alfabetizada remotamente. Se a mãe e o pai, ela tinha condição de ficar ali do lado, ajudando, a gente pode falar que houve, né, 50% de aprendizagem. Mas a maioria dessas crianças também não tinham esse suporte em casa. E os professores, eles fizeram tudo o que se podia fazer. Mas eu posso dizer a vocês que alfabetizar online alguém que não sabe ler e escrever é quase que impossível. É bem diferente E como do é que a ensino secretaria médio. a rede estadual poderia ajudar as redes municipais em relação a isso? Nós separamos o equivalente a 80 milhões para preparar material, apostilas, formação de professores e também fizemos uma parceria com a Bem Comum, que é do Ceará, né? É uma instituição do Ceará, que tem como presidente o Veveu Arruda, que é o primeiro prefeito de Sobral, que implantou a alfabetização em Sobral. E aí a Bem Comum não cobra nada, é o Banco Mundial que financia eles, mas nós vamos pagar o material. Então, eu vou marcar agora a data de entrega, vou te convidar para estar lá, viu, Thales? Nós vamos já entregar a apostila, a primeira apostila para todas as crianças da rede municipal. Nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos trabalhar juntos com os secretários e os prefeitos. Mas nós vamos ter agora um pouco mais direcionada essa alfabetização. A perda foi muito grande. Exatamente, a perda foi muito grande. Não tem condição de falar assim, não, deixa que cada prefeito se vira. Tem prefeito que tem dinheiro, mas tem prefeitura que não tem, meu Deus. Então, nós separamos do nosso orçamento
o equivalente a 80 milhões para ajudar. Nós já estamos passando dinheiro para prefeituras. Agora, no final do ano, nós fizemos um repasse de 150 mil para os prefeitos das pequenas cidades, para ajudar, sabe, melhorar a escola. Então, a SEDUC está tentando ser parceira, aumentou o transporte escolar, reajustou em 40% agora no final do ano. Mas o Estado... Fora que pagou o atrasado também. Fora que pagou atrasado. E o Estado, o que a gente está fazendo no Estado? O 6º ao 9º, nós estamos trabalhando com a Fundação Roberto Marinho, com a correção de fluxo, correção idade ano, correção de aprendizagem. E o ensino médio, ele conta com o Instituto Unibanco e também com o Instituto Natura. Todos eles trazem expertise para nós de gestão. Trazem dinheiro, trazem investimentos para Goiás, porque eles veem retorno. E a Patrícia, não sei se ela tem aí rapidamente uma apresentação para fazer, mas eu posso dizer que Goiás pode ser o estado que não perdeu do 6º ao 9º no ensino médio. Nós tivemos uma perda de 8 pontos em língua portuguesa, Thales. As crianças perderam 8 pontos em língua portuguesa e 16 pontos em matemática. E por que eu falo que não perdeu? Porque nós tínhamos uma meta. Como nós estávamos muito acima da meta, mesmo perdendo 8 pontos em português e 16 em matemática, Goiás ainda se manteve no 4,7, que deu o primeiro lugar no IDEB. Lembra? Lembro. O que a gente queria era crescer, né, Patrícia? Nos 4,7. Mas todo mundo caiu, né? Mas todo mundo caiu. E parece-me que nós não caímos. Todos os demais estados brasileiros caíram. E Goiás manteve a meta de 4,7. Está aí com 4,60 e alguma coisa, que deve chegar nos 4,7, né? O que vai garantir, de novo, para nós aí uma posição privilegiada no país. Isso se deve ao esforço dos professores, das equipes, dos gestores, dos coordenadores, de toda a equipe da secretaria e, claro, né, o empenho do nosso governador em ter a educação como carro-chefe aí do seu governo. Quer falar, Patrícia? Falar rapidinho. Eu não trouxe essa apresentação, mas a gente vem falando de recomposição de aprendizagem. Desde 2020, quando começou a pandemia, a nossa grande preocupação sempre foi o aumento da desigualdade de aprendizagem. Então, a gente vem com diversas ações de acompanhamento desses processos educacionais para a recuperação das aprendizagens dos nossos estudantes. Em 2021, nós implementamos uma política pública, que é o Acolher para Permanecer, uma política de busca ativa, que resultou em em redução de 50% da evasão escolar da rede estadual, mesmo em tempos de pandemia. E a gente, trabalhando essa busca ativa e essa parte de garantia de direitos de estudante, a gente enxergou, sim, que teve uma queda no Estado, já era previsível essa queda, não só no Estado de Goiás, mas em todo o país. Mas, com as ações que foram feitas, a gente já fez a análise dos nossos resultados e nós sustentamos a nossa estimativa, a nossa previsão é que a gente vem aí sustentando os nossos resultados de 2019. Então, enquanto muitos estados vão cair, Goiás vai se sustentar, então a gente sustenta o resultado para continuar avançando, para continuar crescendo. Então, a gente vem agora com muitas ações de recomposição da aprendizagem para reduzir essa desigualdade de aprendizagem e continuar avançando na educação para melhoria. Claro, não vou perder essa oportunidade por nada. Eu quero também aproveitar para falar aquilo que eu sei que os deputados todos já entenderam. Afinal de contas, o que é piso? O que é piso, Thales? Piso é um mínimo. É o que ninguém pode ganhar menos que ele. Ninguém pode ganhar menos que ele. E nós tínhamos uma lei, que era a antiga lei do Fundeb, que definia o piso dos professores. Ela juntava o VAF e o VAT, e ela dava o valor aluno anual, o valor aluno fiscal, e ela calculava ali o piso. Sempre, no máximo, ele chegou a 14%. Ele já foi de 14%. Acontece que essa lei foi revogada. A lei do antigo Fundeb, ela caiu. Agora, o Fundeb tem uma nova lei, que ela foi editada dia 27 de dezembro de 2021. Com essa nova lei do Fundeb, ainda não foi estipulado qual vai ser a fórmula de cálculo do piso. Os governos e os prefeitos judicializaram o piso, para entender qual vai ser a nova fórmula de cálculo. Mas, enquanto isso, cada um está
buscando aí Consenso, aplicar né? Está aquilo. todo mundo tá buscando tá na todo nação. mundo Estou conversando tentando muito com eles, fazer professor. o que pode ser feito. Ninguém Então, pode ganhar menos que o piso, então eles estão dando Exatamente. o valor. Agora, se ganha 2, 3 mil ou 4 mil acima do piso, não quer dizer que vai ter 33%. Não quer dizer. Então, o Estado de Goiás, o governador já vai mandar para vocês, viu? Já deve estar chegando aí na comissão o nosso PL do piso, onde nós vamos elevar para 3.845, que é o novo piso dos professores, acho muito bom e muito justo, e acima desses 3.845, nós aplicamos em outubro 7... Em outubro, agora eu estou fazendo confusão, o Maclay não está aqui. 7,2, nós aplicamos no mês de outubro, e agora seria 5 para compensar a inflação. Isso, e mais 7 alguma coisa. Só que nessa última reunião que nós tivemos no Palácio, o governador definiu a database de 10,16, e aí ele vai, além do que ele deu em outubro, ele vai chegar também aos 10,16, que vai para os dar professores. quase 17%. Quase 17% de reajuste. Então, ficou bom. Eu acho que é o que se pode fazer, e eu estou aqui falando sobre isso de peito aberto, porque eu acho que a vida tem que ser assim, sabe, Thales? Por mais que seja complicado, é melhor você falar a verdade do que você falar assim, não, vamos dar 33. De onde? Na realidade, De foi onde? uma fala do presidente que foi mal interpretada por muitos. Agora tem que ser discutida. Só fazer uma pergunta, Patrícia, né? Patrícia, esse programa do governo do Estado, de ajuda de R$100 a cada estudante do ensino médio, a evasão diminuiu com isso? Qual que é a visão de vocês dentro do prognóstico que a Secretaria está recebendo? Já percebeu que a gente já vem tendo resultado na redução da evasão. A evasão, o resultado final da evasão, a gente só consegue ver quando sair o resultado do censo, que vai ser daqui a 2 meses. Mas, olhando pelo número de matrículas de estudantes, a gente já A gente consegue... não tem onde pôr menino mais. Só isso que eu te falo. A gente já Eu não consegue sei o que fazer. identificar. Juro. Que maravilha. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Em Goianira, por exemplo, já teve audiência pública. Tem gente voltando com 40 anos, 50 anos de idade. Tem gente voltando depois de 6 anos de abandono. Eu fico... Porque, assim, Thales, as pessoas... Não, esses dados são interessantes, porque muitos acham que é pouco, mas é importante. Não, né? pelo amor de Deus, Thales. Eu até falei com ele, governador do céu, o que é que nós vamos fazer, né, Patrícia? Porque, assim, as coordenadoras regionais, elas me mandam um documento dizendo, secretária, eu preciso de mais uma turma de ensino médio na escola tal. Você fala, mas de onde saíram esses meninos? Eu levei essa demanda para a senhora. Você levou. Mas, escuta, de onde saíram esses meninos? Onde é que esses meninos estavam? Aí eu dizendo, é o Bolsa. É o Bolsa. Parece que não, mas o Bolsa incentivou os meninos a voltarem para a escola. Os pais também, né? Para manter, né, na escola. Pra Aqueles manter. que estavam lá com baixa frequência, frequenta um dia, não frequenta outro, como a gente tem aí um critério de frequência que eles precisam garantir, a gente está mantendo os meninos na escola. E menino na escola, o resultado é a aprendizagem, né? Porque se ele está dentro da sala, assistindo aula, ele vai aprender. E é aí que a gente garante essa educação. Perfeitamente. Isso é bom. Nós estamos sendo acompanhados aqui pela TV Assembleia, a gente mostrar isso, né? Que foi um programa do governo do Estado, programado, feito pela Secretaria Estadual, que está dando certo e está incentivando. Né? Não, muito. E você pode ter certeza, se quiser convidar a Patrícia para vir aqui, ela pode te mostrar isso em números. Ela que controla aí o Bolsa. Bacana. Esses dias ligaram para nós dizendo assim, vai pagar só dia 15, por quê? Eu disse, por quê? Porque eu quero ver a frequência, eu quero ver a nota que eles tiraram. Não vou fazer que nem o Bolsa Família, que paga de qualquer jeito, não. Ou tira a nota e tem frequência, ou vou bloquear o cartão mesmo. Então, a gente está controlando ali, ó. Por menino. Bloqueia menino. menino a menino. São 228 mil estudantes nesse momento. Para a gente poder estar praticamente finalizando, eu queria que a senhora também colocasse alguém responsável para fazer essa minuta para nós na modificação da lei. É a Núbia e o Eberson, eles estão aqui, e eu volto a dizer a vocês que a angústia que eu estou sentindo em relação à nossa folha de pagamento me fez te pedir isso, e sem falar o carinho que eu tenho por você, Thales, e a confiança que eu tenho em você. A nossa advogada, a doutora Ana Paula, está aqui, eu vou pegar os dados para vocês já sentarem, para a gente fazer algum tipo de reunião o mais rápido possível, tá?
Eu só acho que, eu vi que a secretária não está tão, mas é importante a gente já ter algo consolidado em mãos, como foi dito pelo coronel Adailton, que seja uma minuta, um modelo de projetos, discutir com o conselho o mais rápido possível. O conselho está me chamando lá, e eu acho que até isso. Alguns professores estão nos assistindo aqui, que eles mandaram e pediram o link, né, para a gente estar trocando ideias, também ver o outro lado, como é que eles vão se colocar. E eu quero, assim, eu quero que o pedagogo, o professor pedagogo, ele tenha essa garantia de continuar sendo apoio, não tenho essa dificuldade, mas o professor de área, de fato, Thales, a não ser que ele tenha um laudo de readaptação, eu não vou mais conseguir manter. Agora, é difícil. Em Rio Verde, quantos laudos a senhora teve? 157 laudos. Numa semana, a nossa coordenadora Karen recebeu, pedindo apoio. Eu estava pensando aqui, eu sou imperativo, minha perna está balançando aqui. Sim, eu Se sei. eu estivesse lá, já ia me dar um laudo. E eu estava vendo isso aí. Eu já tinha um laudo lá. Não, tinha. Está muito difícil. Nós temos que tratar esse assunto. Na casa, para a senhora, nem cheguei a contar para a senhora, a gente não teve tempo, nós temos um caso em americano, em que uma turma, chegamos a 10 laudos de autista na mesma sala, na mesma turma. Uma escola pequena, que não tem 2 sexto anos, só tem um sexto ano, e aí estão com 10 laudos. A equipe técnica nossa vai lá visitar para analisar os laudos, conhecer as pessoas. O coordenador é o Vinícius, veio falar comigo essa semana, para mostrar, assim, é impossível a gente trabalhar com exclusividade, um apoio para cada aluno. Perfeito. Está ficando impossível. Está ficando mesmo, impossível, não tem jeito. Aí, de repente, metade da sala você vai ter que botar um a professor. metade da sala. Metade da sala, não tem jeito. Assim, a nossa causa é uma causa O que justa. tem que estar bem preparado, que esse profissional ele tem que saber, seja cuidar de 1, 2, 3, 4, ter um limite disso. Tem que ser formado. Tem que ter capacidade e habilidade para isso, né? Isso está mexendo com os nossos filhos, está trabalhando com os nossos filhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da forma que... Por isso que essa minuta tem que ser muito bem preparada e ela sendo discutida, que eu acho que ela já está bem sendo discutida com vocês, conosco também, para a gente trocar essa ideia. Perfeito. Eu vou tomar frente disso, professora, só pode ter certeza que nós vamos ter aí condições de ter uma solução o mais rápido possível. Mesmo que a senhora não está muito preocupada, mas é importante. Independente, é uma ação que a comissão, a Assembleia, não vai ficar omissa em relação a isso. Só pode ter certeza disso. Muito obrigada, Thales. Nós vamos estar buscando da melhor forma possível. Obrigada a você e aos deputados presentes, né, ali por web, ao coronel Adailton. A SEDUC está sempre à disposição de vocês e vocês podem ter certeza, eu jamais vou me negar a discutir qualquer assunto aqui com vocês, quando nós entendermos que a nossa proposta é uma proposta educacional e legal, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Parabéns pela postura, pelo acolhimento que a senhora teve dentro do seu quarto, dentro da rede. A professora Fátima é dinâmica, você chega lá, ela o tempo todo. E eu quero esse despacho sábado também, viu, professor? Nós temos muita coisa para despachar. Sejam sempre bem-vindos aqui, né? A comissão, eu tenho alguns processos ainda para ler, mas vocês estão em casa, o que for necessário. Meu gabinete vai estar dentro de vocês lá com a secretaria, discutindo da melhor forma possível. E aí, professora, até mesmo se a senhora pediu essa audiência em cima da hora, se for necessário, se a senhora não entendermos, se já tiver um avanço maior, até mesmo a gente está chamando as pessoas que vão estar envolvidas nisso numa próxima audiência, porque eu acho que a gente pode já arrematar isso da melhor forma possível. Tá bom? Obrigado por tudo. Eu encerro a audiência e vou continuar a comissão, tá? Vamos dar continuidade aqui à nossa comissão. Processo 2014-2019, autoria do deputado Carlos Cabral, que dispõe sobre a criação do cadastro de obesidade infanto-juvenil nas escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino do Estado de Goiás. Relator, deputado Cairo Salim. Parecer pela conversão em diligência ao Conselho Estadual de Educação.
Está em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão, aprovado. Processo 3824-2019, de autoria do deputado Lissau Vieira, que dispõe sobre o ensino de noções básicas de direito nas escolas estaduais. Relator Caio Salim, parecer, conversão em diligência ao Conselho Estadual de Educação. Está em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão, aprovado. Processo 4491, de autoria do deputado Paulo do Trabalho, cria o Programa Estadual de Incentivo agropecuários e agroecológicos no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Coronel Adailto, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Em discussão, encerrado. Em votação, encerrado. Seus deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 5046, 2020, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Fica instituído o mês estadual Novembro Roxo, dedicado à sensibilização, conscientização e enfrentamento da prematuridade. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 4776-2021, deputado Antônio Gomide, estabelece que a Universidade Estadual de Goiás é responsável por fornecer todos os equipamentos tecnológicos necessários aos professores da UEG para ministração das aulas à distância com qualidade. Relator Carlos Cabral, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 0951, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, dispõe sobre a política estadual de incentivo à melhoria e à manutenção das unidades escolares da rede pública estadual, denominada Adote uma Escola e dá outras providências. Relator Carlos Cabral, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 5045-2020, deputado Caio Salim, dispõe sobre o direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino, na forma que menciona no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer pela conversão em diligência ao Conselho Estadual de Educação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 4383-20, deputado Eduardo Prado, fica instituído o mês estadual Setembro Verde, dedicado ao incentivo e conscientização da importância da doação de órgãos. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 3956, de autoria do deputado Carlos Cabral, altera a denominação do próprio que especifica Centro de Ensino em Período Integral, CEP, César da Cunha Bastos, do município de Rio Verde. Relator Antônio Gomide, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 5076-2021, de autoria de Rafael Gouveia, da denominação ao próprio público que especifica Rodovia Bispo Abigail Carlos de Almeida, no trecho da GO 154, entre a cidade de Itaguaru e Itaguari. Relator Antônio Gomide, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 4478, do deputado Coronel Adailto, que dispõe sobre o reconhecimento da Chica Doida como patrimônio cultural e material goiano. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 6004-2019, deputado Bruno Peixoto, estabelece que as escolas públicas disponibilizem cadeiras em locais determinados aos portadores de TDAH ou dislexia. Está em... relator Antônio Gomide, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 3582-2021, deputado Antônio Gomide, cria o Parque Memorial com o plantio de árvores em homenagem a cada vítima do Covid-19 no Estado de Goiás. Relator, deputado Coronel Adailto, foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovado. Processo 5056, de autoria do deputado
deputada Lida Borges, institui no âmbito do Estado de Goiás o programa Nenhum Estudantes a Menos, caracterizado pelo regime de colaboração entre os Estados de Goiás e os municípios goianos. Relator, deputado Coronel Adailton, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Processo 4998/2020, deputada Lida Borges, que institui a Semana de Conscientização e combate ao relacionamento abusivo no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Processo 4968, deputado Coronel Adailton, inclui no calendário cívico-cultural e turístico do Estado de Goiás o dia do tiro desportivo e do atirador desportivo. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Processo 4698/2022, delegado Eduardo Prado, que altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Relator, deputado Antônio Gomide, parecer pela conversão em diligência ao Conselho Estadual de Educação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Seus deputados que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Processo 4250, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, que institui a política estadual de prevenção e combate ao abandono escolar na rede pública do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator, deputado Coronel Adailton, o seu parecer foi pela sua aprovação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Terminando agora, rápido, né? Eu quero agradecer a todos os parlamentares que estão nos acompanhando de forma remota, também o deputado Coronel Adailton, que acabou de sair, mas que nós votamos todos os projetos que estavam em aberto na comissão, e tenho convicção que depois também dessa audiência pública, uma manhã extremamente produtiva, agradecer aos nossos companheiros da Assembleia Legislativa de Goiás. Nós estamos iniciando esse trabalho que é importante para todos, que essa casa nos dê muita alegria, muita satisfação em podermos fazer o bem de Goiás, votar projetos importantes, debates importantes. Esse debate, por exemplo, foi um debate extremamente importante com a própria secretária Fátima Gravioli e discutindo em relação às inclusões ou exclusões que nós temos em Goiás. São medidas importantes de profissionais ou professores de apoio que nós vamos ter que ajudá-la a melhorar o ensino. Muito obrigado. Está encerrada a sessão da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Obrigado a todos e ótima semana.